Graça e paz, meus amados, Shalom Adonai. Sou o pastor Tiago e eu vou estar compartilhando com vocês agora um breve estudo da Palavra de Deus, cujo tema eu trago como a visão de Deus para o homem criado por Ele. Amém? Então, se você já estudou a Palavra de Deus, se você já teve um encontro com Deus e tem buscado compreender melhor qual o seu chamado, qual o seu propósito de vida, o que Deus quer de você. Eu hoje quero com esse estudo aqui trazer algo muito simples que vai servir de base, ok? Isso aqui é apenas a base para que você possa realmente, com base nisso, descobrir aquilo que Deus espera de você, ok? Então, nós estamos aqui gravando esse vídeo agora para honrar, para engrandecer e glorificar o nome do Senhor, para edificar a igreja, e por isso não é cobrado nada, amém? Jamais eu vou mencionar dinheiro. Isso aqui é dado gratuitamente porque vem do alto, eu recebi do alto e como eu recebi eu estou entregando. Amém? Isso aqui é o favor de Deus, é a graça de Deus, é a palavra de Deus revelada a homens, pecadores como nós, que estão buscando se parecer com Ele. Amém? Seguidores do Mestre Jesus. Então, esse vídeo é para você que tem o desejo, que sente ardendo no seu coração um chamado da parte de Deus forte, mas muitas das vezes você não consegue produzir, ou não consegue enxergar, ou não consegue ter a plena certeza e convicção daquilo que Deus espera. E eu digo para você que muito provavelmente é porque você está criando um projeto fora dessa base que eu vou ensinar aqui hoje. E volto a dizer que isso aqui é para a glória de Deus. Esse ensino não é meu, ou seja, não sou o autor disso, amém? Estou apenas repassando aquilo que aprendi da parte de Deus. Então, que Ele, o Senhor, fique com toda a glória, que você dobre os seus joelhos e aprenda com Ele. E eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração profundamente. Amém? Volto a dizer, é um estudo breve, porém há muita profundidade nas entrelinhas, que se você tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento, é só você entrar em contato depois, trazendo o assunto. E eu estou disposto, com a ajuda do Espírito Santo, poder, através da palavra de Deus, ajudar você, sua família, edificar a tua fé na rocha que é Jesus. Amém? Deus os abençoe, tenham um bom estudo e que Jesus, o Senhor, seja exaltado através da tua, da minha e das nossas vidas como igreja. Amém? Deus os abençoe. Bom, meus amados, eu fiz algumas anotações aqui, mas vamos lá. Vamos primeiro pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e abri-la no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou estar lendo os versículos 26 e 27, ok? Então diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vamos ler agora o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok? Então, até aqui por enquanto, nós vemos aqui nas Escrituras que Deus, Ele tem um planejamento, Ele faz um projeto, Ele enxerga algo e então depois Ele executa esse plano.
Existe uma conversa no céu onde o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Existe aqui um planejamento. Deus, o Criador de todo o universo, soberano, o único Deus, o Rei verdadeiro, Ele, podendo fazer todas as coisas, Ele, quando vai criar o homem, Ele faz um projeto. Ele planeja antes de executar e criar o homem. Olha como isto é maravilhoso. Olha como isso é glorioso. Eu estou falando do Rei da Glória. E nós, criados por suas mãos, fomos planejados e projetados por Deus. E então criados. Mas criados para quê? Nós vimos que Deus, e sua palavra diz nessa conversa, nesse planejamento: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso agora é o que nós entendemos que é a característica do homem criado por Deus. Vamos dizer assim, amém? Então, a característica do homem criado por Deus é que ele é a sua imagem e semelhança, ok? Nós estamos aqui estudando a palavra e falando da criação do homem, mais especificamente sobre Adão e Eva. Então Deus, Ele faz esse planejamento. Mas para nós entendermos um pouco mais profundo isso, ou o que isso significa, seria Deus estar falando sobre uma imagem, um aspecto como esse, natural que temos, 2 olhos, um nariz, né, orelha, dentes, seria isso? Se nós compreendemos que Deus, ele é invisível, a Bíblia diz em Deuteronômios 4:15 que quando Deus ele desceu, nós sabemos que Deus ele desceu no monte, ali nos tempos de Moisés, e ele falou do meio do fogo, como um trovão. Então ele colocou um certo limite, e aqueles que se aproximassem do monte iriam morrer. Então aquele limite seria para que o homem não morresse chegando muito perto ali do Senhor, por causa da sua santidade, amém? E a Bíblia diz nesse texto de Deuteronômio que Deus ele não quis aparecer. Deus ele não aparece para o homem, porque há uma preocupação de Deus aparecer para o homem e o homem se corromper fazendo uma imagem e adorando, venerando aquela imagem e não o próprio Deus, que é o Deus também conhecido na Bíblia como o Deus invisível. Então não seria esse o aspecto que o Senhor está falando aqui. Amém? Há mais de uma definição no meu entendimento sobre o que Deus quer dizer, mas para nós fazermos esse estudo, eu quero que você entenda que a imagem de Deus é uma imagem pura, certo? Deus, ele é puro, correto? Então nós vamos entender nesse estudo que a imagem que Deus criou o homem foi uma imagem pura, ok? Adão, ele foi criado e Adão era puro. Deus é puro e ele faz o homem à sua imagem, que é uma imagem pura, amém? O homem refletia essa glória, essa pureza, essa santidade, amém? Da parte de Deus. Pois bem, meus amados, então definindo, agora nós, continuando lendo a história, nós conhecemos a Bíblia e sabemos que esse homem, criado por Deus, puro, que refletia a imagem do Deus invisível na terra, a glória de Deus resplandecia através da vida deste criado por Deus, Adão. Então, agora este homem, assim como aquele anjo, aquele querubim ungido, que era formoso,
que era grandioso, que era perfeito, que nós sabemos que caiu, que nós hoje sabemos que perdeu esta glória. Assim também Adão, mesmo após ter sido criado por Deus, ele perde. Diferente do querubim ungido, a Bíblia não relata isso sobre ele, mas relata que Adão foi feito à imagem de Deus. Então, há uma diferença muito grande no planejamento de Deus em criar um e criar o outro. E para cada criação de Deus há um propósito, mas o foco desse estudo e o objetivo aqui é a criação do homem, a criação do ser humano, que foi o único, dito na Bíblia, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é fantástico. Meus amados irmãos, minhas irmãs, agora o que acontece com esse homem criado à imagem e semelhança de Deus? Esse homem peca. Ora, ele recebe uma instrução de Deus, Deus determina uma regra, impõe ali uma lei e determina, dá uma ordem para o homem criado por ele e diz: olha, não coma desta árvore, porque o dia que você comer dela, você morrerá. Em outras palavras, ele estava dizendo: o dia que você comer desta árvore, você perderá a glória, você perderá a pureza da minha imagem. É por isso que o homem não morre naturalmente, porque o Senhor estava se referindo a esta morte, que é o afastamento da sua presença. Então, depois disso, meus amados, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8, e ver o que o texto nos ensina. Diz assim a palavra do Senhor: depois da queda de Adão, do homem, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só aqui o comportamento que o homem pecador, caído, tem. O comportamento diante da voz do Senhor, diante da presença do Senhor, é o mesmo comportamento até os dias de hoje. O homem caído sempre foge de Deus. O homem desobediente, ele quer sempre fugir de Deus. O homem, depois que ele peca, ele naturalmente não tem o desejo de ouvir a voz de Deus, de ficar com Deus, de estar com Deus. E, meus amados, foi exatamente isso que aconteceu com Adão. E não só isso, a Bíblia diz que Adão, imediatamente a Bíblia diz que Adão foi capaz de enxergar a sua nudez, perceber a sua nudez. Perdeu a inocência, perdeu a pureza e ficou com vergonha. Mas antes, ele vivia sem se esconder. Por que agora ele se esconde? Porque aquela pureza que ele tinha, aquela inocência,
havia se perdido. E agora, aquele homem criado por Deus, a imagem de Deus, por sua própria escolha, se tornou culpado. E diante disso a gente aprende muita coisa sobre como Deus ele é e como ele trabalha. E há uma distância entre amar o ser humano, mesmo que ele peque, e aceitá-lo sem que antes ele se arrependa. É impossível ter comunhão. É impossível estar em um comum acordo com alguém que não está caminhando na mesma direção. Por isso muitos casamentos estão acabando. Por isso a fé de muitos estão se esfriando, porque não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Não tem como você querer fazer algo para Deus, responder ao chamado de Deus, cumprir a missão que Deus tem para você, se você não estiver ligado a Ele, se você não estiver com esses planos e esses projetos embasados na visão que Deus tem para você, não aquilo que o seu coração deseja. Então perceba que houve aqui algo que eu chamo de uma interrupção no projeto de Deus, ou da permanência deste projeto, ou da eternidade, vamos dizer assim, desse projeto. Meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele não sabia o que iria acontecer? Seria Deus como homem que planeja, que faz planos e é frustrado e não consegue executá-los? Ou será que Deus poderia ter sido vencido pelo homem ou pela serpente? Teria Deus perdido essa guerra, essa batalha? De forma alguma. Então por isso eu falo que ali o projeto de Deus ele foi interrompido. Ele não acabou, ele não foi cancelado. E assim também talvez na tua vida o projeto de Deus apenas tenha sido interrompido por causa do pecado, por causa da desobediência, por você escolher os seus próprios caminhos. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não pode ser frustrado. E se Ele planejou algo para a tua vida, Ele é capaz de cumprir, como está escrito. Ele terminará a boa obra que Ele já começou em nós. Isso é motivo de alegria, amém? E por isso eu estou alegre de poder compartilhar isso com você, meu irmão, minha irmã. Mas vamos chegar lá, eu não quero me estender muito. Nós vimos que a imagem pura de Deus ela é perdida quando Adão peca, quando o homem ele desobedece a Deus. E qual é a solução para a minha vida, para a sua vida, se o projeto de Deus também foi interrompido? A solução é a mesma que Deus ele definiu, enviando Jesus Cristo de Nazaré.
Jesus veio com uma missão não somente de morrer pelos teus pecados e te dar perdão e te fazer entrar no céu. Isso é maravilhoso e por isso só eu me alegro e graças a Deus por isso. Mas enquanto estivermos aqui na terra, há um propósito que Deus espera. Há algo que o Senhor espera. Há um projeto, um plano a ser continuado através das nossas vidas aqui na terra. E isso aqui que eu estou falando é muito base, para que você possa então, de uma forma mais específica, se dedicar à vontade de Deus. Jesus vem, morre pelos teus pecados, para te dar perdão, reconciliação com Deus, vida eterna, paz, alegria, te dar o Espírito Santo para ensinar e conduzir você e te ajudar em toda a verdade. Mas Jesus ele também disse para os seus discípulos: vocês também são o quê? Luz. Portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, não é no céu, é diante dos homens, a fim de que vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então aqui nós temos agora definido o que Deus espera de nós na terra. Temos a vida eterna, e aí? Vamos cruzar os braços? Não. Ainda há algo que Deus espera da sua igreja. Que ela possa brilhar a glória de Deus. Que ela possa resplandecer a pureza, a santidade, o cheiro da presença do Deus Todo-Poderoso e ser luz na terra. O mundo está em trevas. Por quê? A luz se apagou. A igreja, que era para ser luz, se tornou em trevas. E não adianta fazer projetos se você não voltar à visão que Deus tem para você. E aqui entra projetos de carro, de casa, de financeiro, de ministério e qualquer outro projeto. Se a base estou lançando aqui para vocês agora, que é a visão de Deus, se é o anseio de Deus, que o homem possa agora ser luz na terra e brilhar para a glória do Pai, não para outra coisa. Meus amados, se isso agora não fosse possível, Deus, ele, através de Jesus Cristo, não teria dito isso para os seus discípulos. E em outra passagem ele disse: sede santos como eu sou santo. Mas vamos lá. Aonde que eu quero chegar? Então, Jesus ele vem, ele recupera a glória que o homem perdeu, ele restaura em sua vida aqui na terra, concluindo com a sua ressurreição. Ele então recupera e nos ensina e se torna o modelo, a referência, o único exemplo cujo qual o homem pode seguir para refletir a luz, que é a glória, que é a pureza de Deus, perdido lá no Éden. Jesus então ele vem puro, Jesus ele vem inocente, ainda assim foi condenado, mas ele vem
como um cordeiro ao matador, ele é levado, não abre a boca, mudo e vai calado. Mesmo sendo Deus, não usou disso. Isso se chama humildade e se torna para nós um exemplo a ser seguido, obviamente. Mas o real propósito de tudo que Jesus passou, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia e subindo aos céus, concedendo dons aos homens, é para que a igreja cresça na terra, para que a igreja seja edificada na terra, para que a igreja seja a imagem. Ele disse: assim como eu e o Pai somos um, sejam vocês também. Isso significa que, como ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Ele espera que quem olhar para você, meu irmão, minha irmã, veja Ele. Então não adianta você fazer planos, você fazer projeto, se o que você faz não estiver sendo direcionado para isso. Ser a imagem de Deus. Nós já aprendemos que é uma imagem que é pura. Você já leu o texto que diz que os puros, os limpos de coração verão a Deus? Você já viu que em Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor? Isto é o processo cujo qual eu e você, quando nos tornamos filhos de Deus, entramos. E a maior certeza de que nós estamos neste processo é quando olhamos para nós e vemos as nossas vidas sendo moldadas, transformadas em direção à imagem e semelhança de Deus, que é pura. Se você tem a sua vida cristã, ou como você quiser chamar, evangélica talvez, não importa, mas se você tem há 10 anos uma vida, carrega um título de alguém que é cristão e segue a Cristo, mas se você não tem mudanças, se não existe transformação na tua vida, direcionadas à imagem de Deus, em outras palavras, se você não está nesse processo de santificação, se parecendo cada vez mais com o Senhor, mais puro, eu preciso te dizer que essas mudanças, essas transformações que você experimentou, elas te trarão uma grande, enorme decepção naquele dia. Você será um daqueles que vai bater e ele vai te dizer: eu não te conheço. Eu fiz, ele vai falar: eu não te conheço. Queira ser conhecido por Deus, sendo como Ele é. Isto é obra do Espírito Santo, amém? Isto é obra da cruz, isto é o poder do Evangelho, transformar o homem, o ser humano, a sua imagem, por meio do sacrifício de Cristo. E por que é que a igreja hoje vive um cristianismo que não reflete a imagem e a glória de Deus? Por que é que as mulheres continuam a usar roupas apertadas, decotes mostrando os seios, homens preocupados em fazer musculação, usar roupas justas para mostrar toda a anatomia do seu corpo? Seria esta a imagem que a igreja está refletindo, que é a imagem de Deus? Seria isso uma imagem pura? Ou é obra da carne? Isso é para a gente refletir, amém? A Bíblia diz que alguns são separados por Deus no ministério evangelístico, apostólico, enfim. Diferentes funções, diferentes serviços. Mas o final, o objetivo é um só, que é edificar a igreja. Então, o que vivi, as experiências que tive, não é para falar que eu consegui, que eu fiz algo, porque o Senhor é bom. Mas é para
mostrar para você a visão de Deus para a sua vida e te ajudar e te fortalecer e te edificar a fé e te despertar com isso, te fazer parar de construir planos e projetos sem antes mexer na base que é a pureza. Consolidar isso primeiro. Se importar, se preocupar em refletir esta pureza, esta glória, esta imagem de Deus. E então tudo o que você fizer vai ser direcionado por Deus, vai estar em concordância, a sua visão, ela vai se enquadrar, se encaixar nos propósitos de Deus e as coisas fluirão e o Senhor será honrado por meio da sua igreja, que é a mais importante. Pastor, mas então o que acontece comigo que isso não acontece? Por que é, pastor, que eu não consigo mudar, eu não consigo fazer? Meus amados, teria falhado o poder de Deus por meio do Evangelho? Eu afirmo que não. Mas a pergunta que eu faço é: que tipo de evangelho você tem conhecido? Que tipo de alimento seu pastor, seu líder ou qualquer outro homem aonde você busca se alimentar da palavra de Deus, que tipo de alimento você tem se sustentado? Sólido ou ralo? A verdade ou engano? Cheio de mentira e fantasia? Esse falso evangelho da prosperidade que engana você e te ensina um Deus que não é o Deus verdadeiro? Então, se você dizer para mim que está vivendo esse evangelho verdadeiro e ainda assim não está mudando, alguma coisa, então precisamos conversar, sentar. Você pode me procurar, me mandar uma mensagem, me chamar e eu terei o maior prazer de conversar com você. Mas é impossível o poder deste evangelho não cumprir o propósito dele. Não existe, não tem essa opção, entende? Não existe isso. Então você primeiro verifique que tipo de evangelho que você tem crido, vivido, porque esse poder, por meio desta obra de Jesus Cristo do Calvário, esse poder transforma. Meus amados, eu quero concluir dizendo o seguinte, que se o pecado de Adão ele nos afastou de Deus e nós por isso perdermos a sua imagem, a sua glória em nós, meus amados, assim o sacrifício de Cristo e a sua obra do Calvário redentora, derramando o teu sangue para perdão dos nossos pecados e nos reconciliando nele, nos aproxima de Deus. E assim podemos recuperar esta glória de Deus em nossas vidas. A imagem de Deus em nós, do Deus invisível, essa imagem na vida do homem, ou hoje dizendo da igreja. Através de Cristo isto se tornou possível. Ele já conquistou no Calvário, na cruz, e agora isso se tornou possível. Mas então, o que precisa? Eu costumo dizer que a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Deus amou todos, mas nem todos amou a Deus. A luz veio ao mundo, a Bíblia diz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então,
aquilo que é preciso, eu chamo de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, eu chamo de arrependimento. Isso é a sua parte. Ele fez a dele, está consumado e tem poder. E se não acontece na tua vida, não é porque Deus não tem poder ou porque este evangelho não tem poder, é porque você não está fazendo a tua parte de mudar a sua mentalidade. E agora, conhecendo a visão, o que Deus espera de você, o Senhor espera que você mude o seu comportamento, se posicione e permaneça nessa posição. Eu queria deixar aqui, eu não vou ter tempo de ir mais fundo nisso, mas eu vou deixar aqui com vocês mais 2 textos, que é Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Senhor, e é isso que Ele espera da sua igreja, que é o corpo dele, obviamente, que ela também seja a expressão exata, a semelhança de Deus na terra. Salvação é uma coisa, mas enquanto estamos na terra, existe uma missão, existe um propósito. E se o teu projeto não estiver embasado neste propósito de Deus, ele não vai ser próspero. E não vai acontecer aquilo que Jesus definiu e disse ser prosperidade, aquilo que Ele considerou ser prosperidade, não você, não eu, não nós, não o ser humano considera ser prosperidade. Não é essa. É a prosperidade, aquilo que Ele fala que é prosperidade. Então sim, o que você fará será próspero. E o outro texto é João capítulo 15, versículos 3 e 4, que Jesus diz: permaneçam em mim. Ele começa dizendo: vocês estão limpos pela palavra, mas o ênfase é: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É uma condicional. Então, se você agora mudou o seu comportamento, se você decidiu mudar, permaneça mudando. Ou seja, é uma vida de mudança, é uma vida de arrependimento, é algo que tem que ser constante. E o que acontece é que as pessoas vêm para Jesus, pedem perdão, se arrependem e cruzam os braços, fazem uma oração de entrega e dizem: eu estou salvo, eu não preciso mudar mais nada. E isto é a maior mentira do inferno. Ele espera que você continue mudando. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. E como permanecer em Cristo, se não permanecer em arrependimento, com o coração arrependido, mudando de comportamento, porque somos falhos. E a Bíblia diz em Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu não considero que alcancei algo, mas eu prossigo para o alvo, vou me desprendendo. O caminho do justo é assim, de fé em fé, de glória em glória. É um processo. A santificação é um processo. O que não pode é olhar para trás e não ver esse processo me empurrando para ser mais parecido com Cristo, para ser mais parecido com Deus, me tornando a sua imagem pura na terra. Eu devo refletir isso, senão tem alguma coisa errada com o evangelho que eu estou vivendo. Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui, que é uma mudança de comportamento diário que o Senhor espera. Isso aqui vai servir de base para você descobrir o que realmente Deus espera de você. Talvez até aqui você não encontrou o seu real propósito de vida, mas com base nisso agora, colocando isso em prática, mais rápido do que você imagina, o Senhor revelará e se revelará para você de forma profunda como você nunca o conheceu antes. Então as coisas que você colocar a mão, aonde você for, o que você fazer, vai prosperar neste sentido, neste propósito, em tornar o homem mais puro, a imagem e semelhança de Deus. Que você possa ser abençoado com esta palavra no nome de Jesus, edificado pelo poder do Espírito Santo,
E se houver qualquer dúvida, se houver algum assunto, algo que você queira me perguntar, ou simplesmente conversar, ou até mesmo confessar algo, eu estou aqui para ajudar, para te servir. Se você quiser, assim a gente vai caminhar em direção ao alvo, em direção a Cristo, que é o alvo das nossas vidas. Amém? Eu fico muito alegre de poder compartilhar isso com vocês. E desejo, em nome de Jesus Cristo, que você cumpra os propósitos de Deus para a tua vida e glorifique o Pai aqui na terra. Deus abençoe a tua vida em nome e no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. O nosso Redentor vive, a Ele a glória e a honra para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus é o Rei da glória. Ele é o Senhor que veio em carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade. Deus abençoe o nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador. Amém. Shalom, Adonai. Graças a Deus.